Boa noite a todos, que a paz, a luz e as bênçãos alcancem os vossos corações e que nesses momentos consigamos equilibrar os nossos pensamentos e sentimentos. Jesus, Senhor da vida, que nesses momentos abençoado, Pai amoroso, possamos contar com a presença de Jesus em nossos corações. Que possamos, reunidos em Teu nome, Senhor, conseguir equilibrar os nossos pensamentos e sentimentos e trazer sobre nós as Tuas luzes benditas. Que possamos alçar ao Teu amor o nosso sentimento de gratidão por tudo que tem nos acontecido. Que cada dia possamos crescer dentro de nós na alegria, na paz e na compreensão. Que Seu amor infinito seja presente sobre cada um. Queremos Te rogar também, Pai, se meritório formos, a presença dos amigos espirituais da casa, dos trabalhadores incansáveis do bem que aqui se reúnem para nos fortificar, nos inspirar e nos elevar. Que as bênçãos infinitas da Sua paz alimente a cada um deles, dando-nos, Senhor, o ensejo de agradecer-lhes por tudo que tem feito. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor da vida. E que as Suas bênçãos sejam sobre todos nós, hoje e sempre, Senhor. Graças a Deus. Tudo em paz, pessoal? Tudo tranquilo? Vou afastar aqui um pouquinho. Aí. Alguma pergunta? Alguma questão? 400. Na pergunta 658, na questão 658 do Livro dos Espíritos, no capítulo da prece, Kardec pergunta aos amigos da verdade: a prece é agradável a Deus? A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. A prece do coração é preferível a que podes ler, por mais bela que ela seja. Se a leres mais com os lábios do que com o pensamento, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e sinceridade. Não creia, pois, que Deus seja tocado pelo homem vão, orgulhoso e egoísta, a menos que a sua prece represente um ato sincero, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. E aí, ela vai até a 666, fácil de gravar, né? Não, 666, podemos orar pelos espíritos? E depois tem mais duas que falam sobre o politeísmo, que era bom vocês lerem e dar uma checadinha em casa. A segunda, qual é o caráter geral da prece? Por que nós temos que fazer a prece? A prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. E aí vai mais algumas perguntinhas que só nos engrandece. Porque como é fácil orar, não é? Quando perguntar a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar, e Ele nos ensinou o Pai Nosso como um modelo de prece, não como algo para ser recitado.
Então, toda oração expressa sentimentos. Toda palavra ajuda a mostrar os sentimentos que nós temos pela nossa vida, pelo sentimento que nós temos, pelo aquilo que está à nossa volta. E não adianta eu ficar orando repetidas muitas vezes, porque fica algo enfadonho. Em vez de fazer uma prece, eu faço uma reza. Vejam, se vocês já viram, tem músicos aí que faz Ave Maria no cavaquinho, em vários instrumentos por aí. Vejam que se tornou música e não prece. Ok? Então, essa música é uma reza. E não é uma prece dita do coração com o sentimento daquilo que eu quero expressar. Por isso, Jesus nos dá uma fórmula que é assim útil para nós utilizarmos no dia a dia. É sempre bom que quando nós façamos as nossas preces, nós façamos do coração. Se eu pegar uma prece que nem a prece de Cáritas, é linda, não é? Mas se eu não a fizer pensando naquelas palavras ou naquele sentimento que aquela frase expressa, eu estou simplesmente lendo alguma coisa. Ela tem que expressar o sentimento, tem que modificar o meu sentimento, modificar a minha gratidão pela vida. Por isso, temos que fazer a oração que sai do nosso coração. Ah, mas eu não sei orar. Faça uma prece, analise aquilo que está lá, o Pai Nosso, que é bem comum, a Ave Maria, que é bem comum, mas pense naquelas frases, naquelas palavras que ali estão colocadas. Porque como eu mostrei lá, a prece é para quê? Para pedir, para louvar, para agradecer. Se nós pegarmos o Pai Nosso e rezar muitas vezes, então eu chego lá e falo, ó, você está com um probleminha, você precisa rezar 50 Pai Nosso. Eu estou criando para você um ato de magia, o tipo de um mantra, que vai te conduzir a um estado, vamos dizer assim, de prostração. Porque ele não vai te trazer um bem-estar, ele vai te trazer uma canseira mental. Porque toda hora você vai repetir o mesmo estado, o mesmo estado, o mesmo estado. E muitas pessoas usam o Pai Nosso como fórmula cabalística, certo? Você tem que rezar 23 vezes, 40 vezes, 50 vezes, 99 vezes, certo? Para quê? Para fazer disso alguma coisa que não expresse a realidade do seu coração, mas que entretenha a sua mente dentro de um pensamento, vamos dizer assim, que você acha que está equilibrado, para que você acalme o teu teor mental, a tua vibração mental, e consiga raciocinar um pouco e sair daquela situação que você se encontra, que nós nos encontramos, né? Então, quando se lê o Pai Nosso e ele assume esse contingente de magia, ele fica com essa forma de magia, ele traz o quê? Algo que seria capaz de purificar o nosso espírito, de fazer com que nós nos integrássemos conosco mesmo. E que adianta eu fazer isso se eu estou com o pensamento
lá nas Olimpíadas de Paris. É complicado, não é? Eu estou falando aqui, mas estou pensando, será que ela ganha medalha? Será que ela perdeu? Será que, sei lá, não sei como é que funciona direito, mas como é que está aquela situação? Será que nós subimos na escala das medalhas? Será que descemos? Quem está na nossa frente? E que adianta eu fazer oração? A oração é para nos beneficiarmos. A oração é para nos introduzir coisas construtivas e produtivas. Não é para nós ficarmos pensando que o mundo também vai se modificar. Eu vou fazer uma oração, a hora que eu abrir os olhos, o mundo está diferente. Pode estar se eu alcançar o êxito da oração dentro de mim. Porque eu vou ver o mundo à minha volta sobre outro prisma. Ele vai estar igualzinho quando eu estava com problema. Mas eu vou vê-lo com outro prisma e vou enxergá-lo ele um mundo melhor. Dentro das minhas possibilidades. Então, esse tipo de oração não passam de algo muito superficial, porque tem muitas palavras que elas dão a intenção, mas não dão o sentimento necessário, porque a gente não consegue alçar esse sentimento. Então tem, mesmo no Pai Nosso, tem muitas palavras ali que são colocadas para nós pegarmos a nossa intimidade e buscar essas coisas. E a gente passa por cima de cada uma delas. Vejam como é fácil. A pessoa fala assim: se Deus atender a minha rogativa, quem sabe ele faz eu ganhar na lota aí, né? Se ele atender a minha rogativa, eu vou rezar 200 vezes o Pai Nosso com a intenção das almas sofredoras. Olha como eu sou bonzinho. Mas aí, se a gente pensar, eu estou negociando com Deus. Porque se nós pensarmos no pedido, eu estou trocando o nada por nada. Porque o que adianta eu falar 200 vezes uma prece ou uma oração do jeito que eu falei anteriormente? Tá certo? Eu vou ter que fazer 200 vezes, vou ver quanto tempo eu vou demorar para fazer uma, vou calcular quanto vou fazer 10, multiplicar por 20 para ver quanto tempo eu vou demorar para fazer as 200 preces. Olha como eu já estou, certo? Calculando tudo e estou negociando com Deus. Deus não é negócio, Deus é amor. E não adianta nós pensarmos na parte espiritual, assim, que Deus vai me dar, isso é para você. Nós temos que trabalhar a nossa personalidade, trabalhar a nossa intimidade e buscar aquilo que nós precisamos dentro de nós. Não tem um ser que vai falar, você precisa fazer isso, aquilo ou aquilo outro. Não é assim que funciona. Cada um de nós sabemos onde o sapato aperta. Cada um de nós sabe onde o dente dói. E como é que eu vou trocar isso com Deus? Se curar minha dor de dente aqui, né? Eu vou fazer uma prece, vou fazer uma oração. Não é negócio. Para me curar minha dor de dente, vou ter que procurar alguém que conheça a área, um dentista, sei lá, um protético, e fazer alguma coisa para resolver o meu problema. Vou ter que agir, não é? E é isso que Deus quer. Porque no nosso agir, nós expressamos a maior oração que existe, que é o ato de sermos úteis a todo um mundo que nos envolve.
O Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula verbal, que quanto mais eu rezar, quanto menos eu rezar, ele vai ter uma eficácia maior, menor. O Pai Nosso é uma prece para sentir o coração, para sentir as palavras que ali estão expressas. E Jesus veio nos ensinar, mostrando que essas palavras têm que ser um caminho de, vamos dizer assim, de concentração do cosmo dentro de nós, do infinito dentro de nós. Então, nessa oração, a atitude dos sentimentos que devemos trabalhar em nós para alcançar uma comunhão maior com a espiritualidade maior. Pensemos assim: quantas vezes nós já ouvimos a música aqui, o Pai Nosso tocado, não vimos? Né? Por quê? Porque é alguma coisa que nós conhecemos a letra e todo mundo participa. Mas percebam que ela soa com um tom de música e não com um tom de oração. Quando eu estou concentrado, quando eu estou com um problema, eu procuro o quê? Um Pai Nosso, procuro me entender comigo mesmo através de orações que eu conheço. Não é assim? É necessário, porque nós precisamos de arrimo e de proteção. E nós queremos isso. Então Jesus começa nos ensinando assim: Pai nosso que estais nos céus. Por que ele fala isso? Porque na época de Moisés, Deus era o Senhor dos exércitos, não era? Ele era o soberano despótico terrível, que se vingava até a 4ª geração por qualquer ofensa que nós tivermos feito a Deus. Então Jesus, mesmo Moisés ensinando que Deus era um Deus único, aí Jesus veio mostrar, Moisés mostra que era um Deus, precisava na época, um Deus vingativo, um Deus soberano, um Deus que nos alimentava. E ele veio mostrar que o nosso Pai é portador de toda a clemência para conosco, de todo amor e de toda sabedoria. Para quê? Para que nós consigamos equilibrarmos-nos e avançarmos na nossa senda evolutiva. Jesus coloca como Pai Celestial que devemos buscar com a mesma confiança de quando nós éramos pequenininho e nos atirávamos no colo do nosso Pai em busca do carinho e proteção. Nós temos que fazer a nossa oração nesse jeito, sem pedir, sem encomendar, sem descrer e sem esperar algo em troca. Santificado seja o teu nome, a segunda frase. A oração não pode ser vulgar, o nome de Deus é sagrado. Mesmo que a gente ore várias vezes por dia, é preciso fazer com o máximo respeito, dando todo o amor que temos em nós. Por que eu pus isso aqui? Porque às vezes pessoas entram aqui, está o grupo do passe ali. Ali eles vão lá e fazem o Pai Nosso. Está o grupo da cromoterapia aqui, vai lá e faz o Pai Nosso. Está o grupo do passe especial ali, vão lá e fazem o Pai Nosso. Então vejam, aí nós vemos aqui, podemos abrir o bate-papo da noite com o Pai Nosso e podemos encerrar o bate-papo da noite com o Pai Nosso. Mas vejam, nós procuramos colocar todo o respeito possível a essa oração.
para podermos entender não a oração, mas a nós mesmos dentro desta oração. Venha a nós o teu reino. Jesus ensina que o reino de Deus é uma construção íntima de cada um. É a integração da nossa alma com os propósitos da criação. Construímos quando queremos, da melhor forma, ajudar e servir, lutando para a sua edificação na terra, na prática do bem, que tira a gente da inércia e nos põe na condição de colaboradores dos céus. Para quê? Para que encontremos esse céu dentro dos nossos corações. Jesus nos dá essa oportunidade da gente buscar, venha a nós o teu reino, a perfeição de Deus, e trazermos essa perfeição para dentro de nós, e nós exteriorizarmos para todos aqueles que estão conosco, que vivem e convivem à nossa volta, tanto encarnados quanto os desencarnados, que a perfeição de Deus está presente em cada um de nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Se nós seguirmos essa vontade, se nós seguirmos as bênçãos do Pai Celestial, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, se nós seguirmos isso, nós nunca seremos alvejados pelos dardos do desespero, da revolta, do desânimo. Por quê? Porque nós sabemos que nós somos filhos diletos de Deus. Não importa a condição que eu esteja, importa a condição que o meu coração transmite de paz e felicidade, aonde eu esteja. É isso que o Pai nos quer, né? E quer também que nós lutemos, que nós aprendamos a valorizar todas as nossas experiências humanas. Passei por um problema ali, vamos em frente, serva de lição, que engrandeça. Só vou comentar isso se for para auxiliar um irmão que eu já passei por um problema maior. Mas fora disso, vamos tocar o barco para frente. Nós já superamos essa fase. Nós já ultrapassamos essa fase. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. De Deus nós recebemos tudo. Nós recebemos o sustento sempre. Mas Ele nos coloca numa condição. Se nós plantarmos o milho, a cevada, a soja, o trigo, sei lá, mas Ele dá, se Ele nos dá o trigo, Ele quer que nós trabalhemos para fazer o pão. Não é que Ele vai dar o trigo e nós vamos comer o trigo, porque não vai ter. Nós já passamos da fase de ruminantes. Então nós vamos pegar essa fase, transformá-lo no pão, que é o trabalho, e agradecermos as bênçãos que o Pai nos dá. Por quê? Pelo nosso esforço. Ele nos dá tudo, mas o esforço tem que ser nosso. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Moleza, né? Perdoar as dívidas, Deus perdoa sempre, porque nós estamos aqui. Agora, será que nós perdoamos aos nossos devedores? Como eu posso amar a Deus se eu não amo o Filho dele? Como é que eu posso dizer, eu amo Deus, eu sei que Deus existe, sei que Deus é bom, mas eu não quero ver essa pessoa do meu lado nunca mais?
Porque nós não somos filhos só da terra, a terra também é filha de Deus. Tudo que há nela está aqui com a permissão de Deus. Nós temos que nos entender, nós temos que nos aprimorar, nós temos que crescer em moralidade, em humanidade, em civilismo e em sociedade. Porque isso tudo reflete o ser humano conjugado com o ser humano, vivenciando o próprio ser humano. Onde seguiremos aquilo que Jesus nos ensinou, que a criatura se auxilie pela criatura. E hoje em dia, se eu puder tirar proveito desse aqui, o da direita eu tiro, da esquerda eu tiro, e o da frente e o de trás também. Quando na realidade eu poderia estar em paz com esse, com esse, com esse e com esse, vivendo no mesmo clima de ascensão de cada um. Então é por isso que ele nos dá essa... Como é que eu vou viver agradecendo a Deus e não perdoando o seu filho? Mas ele quer o perdão dele, não quer? Então, se eu quero o perdão dele, eu tenho que perdoar também o seu filho, que é meu irmão, em Deus, né? Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Se nós pensarmos nisso, a arremetida das sombras sempre vai vir sobre nós. Quando eu peço para não me deixar cair em tentação, por quê? Porque eu tenho essa tentação dentro de mim. É mais fácil eu descer um degrau do que subir um degrau. Para mim descer o degrau, eu deixei a carga lá em cima e ó, escada abaixo é rapidinho. Agora, para mim subir, eu tenho que pôr a carga nas costas e subir outra vez, a carga do eu. E quando eu desço, eu esqueço o eu. Em algum pedaço do caminho aí, ó, para baixo é fácil. Então, a arremetida das... mas Deus não quer o perdão. Por que ele não me perdoa? Porque eu abro as brechas negativas dentro de mim. Eu crio um vácuo dentro de mim que pessoas com um pouco mais de discernimento percebem que aquela pessoa não está bem, vou chegar perto dela. Se uma pessoa não está bem do conhecimento nosso, você olha para a pessoa e fala, nossa, mesmo que você não fale para ela, mas fala, a pessoa está caidinha. Não é assim? Agora imagine no plano espiritual onde nossa alma pode ser lida e visitada por essas entidades. Não que elas são, vou dizer, todas maldosas, mas algum por ignorância de conhecimento, por fato, se apegam a nós, e nós passamos a viver a vida daquela criatura, na intensidade e na volúpia que ela vive. Então, por isso que ele pede aqui, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque nós podemos cair nas tentações de nós mesmos. Como eu disse, é mais fácil. E se nós pensarmos naquilo que Kardec nos ensina, os espíritos não criam nada. Não é legal? Mas eles fazem o quê? Potencializam aquilo que nós temos. Se eu tenho a maldade de mim, os amigos vão potencializar isso aí para fazer aquilo que eles querem. Tá certo? Se eu tenho o bem dentro de mim, os amigos espirituais vão potencializar esse bem dentro de mim. Tá certo?
Por isso que ele nos ensina: dá o primeiro passo que o céu te ajudará. Faça a tua parte que o céu faz a parte dele. Então, essa potencialidade que eles criam é que faz com que nós acabamos, muitas vezes, adoecendo pela nossa própria, vamos dizer assim, vivência de vida. Ok? E ele termina a oração como? Que assim seja. Não é? Ou podemos traduzir assim: assim deve ser. Por quê? Porque nesse roteiro dessa comunhão com Deus, nós temos que pensar que esse caminho glorioso nós temos que trazer para nós. É no nosso lar, é no nosso trabalho, é na nossa condução. Nós vivenciamos os irmãos que estão ali, que são necessários para o nosso caminho. Ah, mas eu não preciso ver tanta coisa triste, eu não preciso ver tanta coisa ruim. Mas se nós não vermos as coisas ruins, nós não valorizamos aquilo que nós já temos de bom. Se eu ver uma pessoa caída, um acidente, estou dirigindo aqui, isso aí nem conheço. Agora, se eu pensar: Pai, ajuda essa criatura, que as suas bênçãos o alcance, que o fortifique, que não tenha acontecido nenhum problema que possa estragar a sua jornada. Olha a diferença do teu dia, como que vai ser. Então, somos irmãos, somos partícipes de tudo. Porque aonde se junta, nós somos umas verdadeiras colmeias. Aonde tem uma abelhinha, tem um enxame inteiro. Ou seja, aonde o meu pensamento joga o bem, todos os pensamentos se congregam ali jogando o bem. Por quê? Porque nós somos fagulhas divinas, somos filhos do Pai Celestial. Essa fagulha divina que está aqui, em mim, em cada um de nós, também está nos outros espíritos dos outros planetas, dos outros mundos, de outras galáxias, porque todos são filhos do mesmo Deus. E se eu não sei valorizar o meu irmão que está aqui, como é que eu vou pensar naquele irmão que está a milhares e milhares de quilômetros daqui? Que faz parte de nossa vida, tão fagulha de Deus do mesmo jeito que nós. Então, interpretar uma oração simplesmente como uma reza, como uma música, é fácil. Agora, trazer para o nosso coração a oração e nos engrandecermos com ela diante das nossas dificuldades, é que é necessário para nós vivermos melhor. Então pensemos: a oração traz o equilíbrio? Traz. A oração traz paz? Traz. Mas desde que seja cultivada honestamente em cada coração. Porque não adianta eu estar desesperado aqui com determinado problema. Espera aí que eu vou sentar aqui, vou fazer uma oração. Não vai resolver. Não faça oração, acalme-se, sente-se realmente, sente-se, dá uma parada, como nós dizemos hoje, baixa a bola. Quando estiver calmo, serenado, faça a tua oração. Faça o teu pedido. Faça a tua gratidão. Faça o teu pedido. E por fim, agradeça ao Pai por tudo que a lição te trouxe de aprendizado para essa romagem.
Que Deus nos abençoe. Pensem, eu posso fazer só o Pai Nosso? Pode. Posso fazer um Pai Nosso para um amigo que está doente? Para uma pessoa que está doente, para uma pessoa que está acamado? Mas eu não conheço a pessoa, não importa. Se alguém te trouxe um nome, vejam aqui. Nós temos aqui um caderno de oração. Pessoas colocam um nome, eu mesmo coloco lá o nome de pessoas que eu estou pensando na intenção de oração para aquela criatura. Ah, mas é só um nome, só coloquei no caderno lá. Mas já quem colocou o nome lá cria um vínculo com os amigos espirituais, trabalhadores da casa. E na hora que assina aquele nome lá, é a mesma coisa que pôr a sua digital e o do seu magnetismo. E a hora que for os amigos trabalharem, socorrer aqueles nomes que estão lá, eles vão se mandar a você para levar para aquela criatura o bem que ela necessita. Olha o poder da oração. Então, pensemos, posso fazer o bem? Posso. Eu consigo ficar neutro numa situação dessa? Não tem como. Nós não temos uma chavinha, liga e desliga. O nosso pensamento é contínuo. E é isso que faz com que nós nos ligamos ao Pai, nos emanamos a Ele, através das nossas mentes, dos nossos sentimentos e da nossa própria personalidade. Então a oração é isso. É um caminho que a gente tem que buscar dentro de cada um de nós. É ação, é trabalho, é construção. Que o Pai nos abençoe e nos ensine cada vez mais. Que a paz seja com todos. Que nesses momentos abençoados, Senhor da vida, a Tua luz alcance os nossos corações. Queremos Te agradecer, Pai amado, a pleiades de amigos espirituais que aqui estiveram, nos fortificando e nos orientando. Queremos Te agradecer também, Senhor, as luzes benditas de todos aqueles trabalhadores que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, de todas as correntes que trabalham em prol do engrandecimento do nosso coração, do nosso sentimento e, acima de tudo, Pai, do engrandecimento do Seu nome sobre todas as criaturas. Que Seu nome seja louvado, Senhor, e a Sua luz amantíssima recaia sobre todos aqueles que nessa nossa pequena nave chamada Terra sejam abençoados pela Tua luz. Perdão, Senhor, para aqueles que não conhecem o Teu nome. Perdão, Pai amado, para aqueles que conspurcam a Tua paz e a Tua tranquilidade. Dai-nos, Senhor, forças para podermos de alguma forma sermos úteis a estes corações e que a Sua luz imensurável abrande os sentimentos mais revoltados. Senhor, esclareça-nos, orienta-nos e fortifique-nos hoje e sempre. Leve ao nosso lar, Pai amado, as bênçãos e a luz do esclarecimento que necessitamos. Dá-nos, Senhor, a força de poder manter dentro de nós o equilíbrio necessário para avançarmos na estrada da nossa própria redenção. Que a Sua paz nos alimente e nos guie hoje e sempre. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, o amor e a esperança para todos sempre, Senhor. Que assim seja. Que a paz, as bênçãos e o amor de Jesus sejam sobre todos. Que seu retorno aos vossos lares sejam de paz e tranquilidade. E que Deus abençoe a cada um pela presença e que a paz vos guie hoje e sempre. Uma boa noite a todos.